Olá, tudo bem com vocês? Neste vídeo estarei falando aqui sobre circunferência e seus principais elementos que aparecem em uma circunferência. Os principais, legal? Estarei resumindo aqui neste vídeo, no máximo aí 5 minutinhos. Então, vamos lá. O que é uma circunferência? Bom, esta linha vermelha que nós estamos vendo é uma circunferência, ou seja, é o conjunto de todos os pontos que ficam a uma mesma distância, ou seja, são equidistantes de um plano fixo, centro da circunferência, do mesmo plano. Ou seja, esse plano branco que nós estamos vendo aqui está num plano de 2 dimensões. Eu tenho a circunferência, que é essa linha circular aqui, que é a vermelha, né? Que é a união de todos os pontos formando essa linha, que todos eles estão à mesma distância do centro da circunferência, que é esse pontinho amarelo. Bom, temos aqui a circunferência em azul e um segmento de reta que vem do centro da circunferência até um ponto que está inscrito na circunferência. Então, nós chamamos ele de raio e representamos com a letra R, é claro. Vejamos aqui novamente, para continuar este exemplo aí. Nós temos aqui o centro, em azul, vermelho, circunferência, e esse segmento aqui é o raio, com essa cor aqui, meio que cinza, sei lá que cor é essa. Bom, outro elemento que aparece na circunferência, aqui tem um ponto, tem um segmento de reta unido ao ponto A até o ponto B, inscrito na circunferência, ou seja, está escrito porque está tocando aqui na circunferência e está em cima da circunferência certinho. Este elemento nós chamamos de corda, ou seja, um segmento de reta que vai de um ponto ao outro, né, inscrito na circunferência, ponto A até o ponto B, chama-se corda. Quando nós traçamos uma corda, tá o ponto A até o ponto B. Só que essa corda está passando pelo centro da circunferência, então ela recebe outro nome. Nós chamamos de diâmetro. Quando a corda passa pelo centro da circunferência, ela recebe o nome de diâmetro. Por quê? O diâmetro tem 2 vezes o tamanho do raio, porque nós já vimos agora há pouco que o raio vem do centro até uma ponta da uma extremidade, ou um local da circunferência, certo? E o diâmetro ele passa pelo centro, então ele acaba fazendo o quê? Um raio aqui até o centro e outro raio do centro até outro lado da circunferência. Então nós já percebemos que nós temos em uma circunferência, nós temos o primeiro elemento que nós vimos, é o centro da circunferência, o ponto de origem, o O. Nós temos o raio, que está aqui em amarelo. Nós temos a corda, que está em vermelho. Nós temos o diâmetro, que é a união de 2 raios, ou seja, uma corda que passa pelo centro da circunferência. Nós temos outro elemento, que é esse aqui que está em amarelinho aqui, ou laranja, como queira dizer, que é o nosso arco. Este ponto A até o ponto B, Tá vendo isso aqui, Isso daqui é um arco. Tranquilo? E é escrito dessa forma, ponto A, ponto B, temos um arco. Tranquilo? De A até B em curva. Então, nós percebemos que nós temos o raio, temos o diâmetro, temos a corda, temos agora aqui rosa aqui, o arco, tá vendo? Quantos elementos nós já aprendemos? Temos também, se nós temos o arco, nós temos que ter o quê? A flecha, né? Então perceba, tenho a flecha aqui, em preto. Então, relembrando, raio do centro até uma extremidade da circunferência. Corda liga de um ponto a outro na circunferência, inscrito na circunferência. Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência, que tem o tamanho de 2 vezes o raio, porque daqui para cá é um raio, daqui para cá é outro raio. Então, o diâmetro é 2 vezes o raio. Nós temos o arco, que está aqui em azul, que é essa linha em curva, e temos a flecha, que é ela pega exatamente no meio. Nós podemos imaginar que a flecha sempre vai pegar
de uma linha que estiver aqui, ó, de uma corda que estiver aqui, e tem o arco. Se vem da corda até a ponta do arco, até um lado do arco, é a flecha. Tranquilo? Então agora vamos relembrar e detalhar algumas coisas aqui para vocês descobrirem como que faz para calcular tanto a circunferência ou o perímetro da circunferência, né? Ou seja, o comprimento da circunferência, tanto o tamanho da área da circunferência. Então vamos relembrar rapidamente. Raio. Raio de uma circunferência é a distância do centro a qualquer ponto pertencente a ela, ou seja, a circunferência. Corda. Corda é todo segmento que liga dois pontos desta circunferência. Aqui o desenho, beleza? Diâmetro. O diâmetro é uma corda que passa pelo centro, logo é o dobro do raio, como eu falei anteriormente. Arco. Um arco de circunferência é um conjunto de pontos limitados de pontos da mesma, ou seja, este arco é um conjunto de pontos formado entre A e B, formando um arco, né, como o próprio nome diz. Poderia ser o arco A e B em amarelo, mas eu poderia, mais para frente vocês verão que também pode ser o arco, esse preto aqui, maior. O arco menor, arco maior. Mais para frente veremos isso. Temos a flecha, é a parte do raio que forma 90 graus com a corda. É uma parte do raio que forma 90 graus com a corda, ou seja, tem a corda, se tem uma corda ali, tem o arco, eu pego um pedaço do raio, vai ser chamado de flecha. Beleza? E agora, comprimento da circunferência. Como eu calculo o comprimento da circunferência? Ou seja, o perímetro, vamos botar assim, né? A extensão, o comprimento da circunferência é calculada dependendo de π e é dado por a formulazinha, o quê? C de circunferência, ou melhor, C de comprimento, né? Relacionado à circunferência, é 2πr, 2πr, comprimento da circunferência. E quando eu falo em área da circunferência, a área da circunferência é calculada dependendo da constante π também. Pela fórmula A de área da circunferência é igual a πr ao quadrado. Π vezes raio ao quadrado. Beleza? Então, forte abraço, tchau, tchau e bons estudos.